Paz e graça, meus irmãos. Vamos tecer um pouco de comentário aqui sobre a palavra de Deus, que sempre é importante para nós. Nosso assunto é sobre a salvação não é de todos. Nem todos vão entender o mistério da salvação. Isto é certo. Quando você vai ver na Bíblia Sagrada, na verdade são um número irrisório que vai entender esse mistério da salvação. E nós vamos extrair alguns assuntos aqui da Bíblia para nós chegarmos a esta conclusão. Então, em Atos 16, verso 13, Paulo, quando vai fazer a sua viagem missionária, ele chega na cidade e ele vai à beira de um rio procurar lugar para a oração. E ali tinha várias mulheres, e ele começar a falar do Evangelho. Está lá em Atos 16, verso 13. E havia ali várias mulheres, e naquela conversa a palavra de Deus fala que Deus abriu o coração de Lídia, para que ela entendesse a palavra de Deus. Aí nós sempre perguntamos, por quê? Se é Deus que abre o coração, por que ele não fez isso com todas as outras mulheres que estavam ali ouvindo a palavra de Deus? Deus abriu o coração só de Lídia, para que ela entendesse a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus em Romanos 9:18 diz assim: Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Então, está dentro da economia de Deus. No versículo 9:15, a palavra de Deus fala assim: Ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei compaixão de quem eu desejar. Está dentro da economia de Deus. Verso 19 vai dizer o seguinte: sendo assim, como Deus pode pôr a culpa nas pessoas? É a pergunta no verso 19. Como é que Deus, se Ele que escolhe, se Ele que tem misericórdia de quem Ele quer, como é que Ele pode pôr as culpas nas pessoas? É um argumento que está escrito em Romanos, no capítulo 17, verso 19. Quem pode ir contra a vontade de Deus, meu amigo? Versículo 20 diz: quem é você para discutir com Deus? Veja o versículo 20. Quem é você para discutir com Deus? Nós somos apenas um pote de barro. E o oleiro faz do barro o que ele quiser. Veja a condição. Nós apenas somos um pote de barro e o oleiro faz o que ele quiser. Em Tiago 1, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: pela sua própria vontade, Ele nos fez nascer por meio da palavra da verdade. Pela sua própria vontade. Tiago tinha essa consciência. Foi da vontade de Deus. Foi Deus que quis isso. Ele nos fez nascer por meio da palavra da verdade. O que nos resta é dar graças a Deus por ter nos escolhido. Quando você é um escolhido de Deus, que entende os mistérios da salvação em Cristo, o que nos resta apenas é dar graças a Deus, pois a salvação, ela não é de todos. A palavra de Deus disse em 1 Coríntios 7,16, Paulo falando sobre
o casamento, ele fala, onde sabes, ó marido, se salvará a sua mulher? Onde sabes, ó mulher, se salvará o seu marido? Em Lucas 17, a palavra de Deus mostra os milagres de Jesus, que 10 leprosos foram curados. E só um abriu o coração para entender o mistério da salvação. Só um voltou. Jesus ainda pergunta, não foram 10 os que foram curados? E deu os outros 9. Os outros 9 não entenderam o mistério da salvação em Cristo Jesus. Isto é muito importante. Se você teve o privilégio de entender a salvação em Cristo Jesus, sabendo que você não é nada, você é um pecador, resgatado, tirado do lixo do pecado. A graça de Deus alcançou a sua vida. Isso é motivo de darmos graças a Deus e valorizarmos, porque são bilhões de pessoas que não chegam a esse entendimento. Porque Deus, Ele abre o coração de quem Ele quer e Ele endurece o coração de quem Ele quer. Ele é Deus. E nós apenas um barro que não temos nem argumento para discutir com Deus. Resta-nos aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem Jesus como seu Salvador, que servem ao Senhor Jesus, dar graças a Deus e procurar valorizar a cada dia esse plano eterno da salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe.